Olá, minha irmã, salve Maria Imaculada, já estamos no ar com mais um programa Viver com Fé e Saúde. Há 14 anos nós estamos aqui com este programa, levando informação, orientação, sobretudo acolhimento, não é, pessoal? Para todos vocês que nos acompanham de todas as partes do nosso Brasil. Querendo mandar um abraço todo especial para todos vocês de Minas Gerais, para Belo Horizonte, que nos acompanha aí também pelo canal 15.1. Um abraço para todos vocês mineiros, a gente recebe muito carinho de vocês todos, de todo o Brasil, né, gente? Mas hoje nesse recorte especial que eu quero falar com o pessoal lá de Minas Gerais. Então, um beijo muito grande, é muito bom que todos vocês estão sempre aqui nos acompanhando. Pessoal, nós sabemos, na verdade, que junho também nós temos a celebração de Corpus Christi, uma celebração que é muito importante para todos nós. E nós iniciamos o programa Viver com Fé e Saúde, vocês sabem, com o quadro Viver com Fé. E para falar sobre esse tema tão importante para todos nós, nós vamos ouvir agora o Padre Wellington Paiva, ele que é missionário redentorista. Vamos ouvir? Olá, Cláudia, salve Maria Imaculada. Hoje, no nosso quadro Viver com Fé, nós vamos falar um pouquinho desta solenidade tão bonita da Igreja, o Corpus Christi. O Corpus Christi ele surgiu no século XIII, instituída esta festa pelo Papa Urbano IV, na festa do dia 12 de agosto de 1264. O Papa Urbano IV, quando o Papa lembrou que foi cônego numa cidade de Liege, aonde ficou sabendo e conheceu as visões da freira Juliana. A freira Juliana teve grande contato com o Senhor Jesus em seus sonhos e suas visões, onde pedia que fosse instituída na igreja a festa litúrgica ao corpo e sangue de Cristo, onde Jesus insistentemente pedia àqueles lugares que rezassem diante da Eucaristia, diante de Jesus presente no pão vivo descido dos céus. O Papa Urbano, lembrando-se disso, fez com que esta festa acontecesse. Mas foi por meio de uma festa acontecida por conta de um padre que veio de Praga até a cidade da Itália, em Roma, que no meio deste local teve grandes momentos de tribulação em sua vida, aonde ele, vivendo esta falta de fé e não crença, naquele momento do ato sagrado da consagração, celebra uma missa. E nesta missa, ali, acontece não só a transubstanciação, mas o pão e o vinho tornam-se corpo e sangue de Cristo. Depois disso, o Papa Urbano, sabendo deste acontecimento, pede que estas espécies, transformadas no corpo e sangue de Cristo, seja levada para a igreja de Orviedo, em solene procissão. E neste dia, na cidade de Orviedo, 12 de agosto de 1964, o Papa então institui a festa solene de Corpus Christi. Então, desde então, a toda a igreja, nós temos a solenidade, composta por diversos momentos de oração, até mesmo por toda a celebração, escrita, seus cantos, por São Tomás de Aquino, que naquele tempo, a pedido do Papa, também compõe as suas belas canções e orações. Vivamos com fé este ato de amor e devoção a Jesus Eucarístico que vem sempre ao nosso encontro. Obrigado, Cláudia. Salve Maria Imaculada. Padre Wellington, querido, muito obrigada por estar conosco aqui no Viver com Fé e Saúde neste mês de junho. E vocês sabem, cada semana ele vai falar sobre um tema bem relevante para todos nós. Padre, muito obrigada pelo seu sim aqui na TV Imaculada. Pessoal, junho, que mês especial, né? Corpus Christi, olha só. Só que também tem algo que é muito importante para todos nós, que é a campanha sobre a questão da doação de sangue, algo tão relevante, né, para a nossa saúde, sobretudo para a nossa vida. Nós já trouxemos vários momentos aqui, o pessoal do Hemosul, para falar sobre a importância. Frio, né, gente? Frio, nem sempre a gente vai lá e faz doação porque está frio. Não, isso não pode parar, né? A conscientização da doação de sangue é muito importante, independente da época do ano. Mas tem um outro recorte também, tem outra campanha muito importante para todos nós, muito relevante, que é o Junho Prata. Olha só, então hoje nós vamos conhecer um programa maravilhoso que se chama
Envelhecer é Legal, que ele é desenvolvido pela Secretaria Estadual da Cidadania, e quem vai conversar conosco, que já está ali aguardando, é a Zirleide Barbosa, ela que é subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa do estado do Mato Grosso do Sul. Gente, o currículo dela é incrível, uma pessoa incrível, que eu tenho certeza que vocês vão sentir um gostinho de realmente estar na casa de vocês. Nós estamos aí no sofá de vocês para a gente poder falar sobre esse projeto maravilhoso, que o Junho é legal, que o Junho é prata, e que o projeto é o projeto Envelhecer é Legal, ok? Eu convido para todos vocês reunirem aí, porque é um programa que é para toda a família. Reúnam todos, as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, os idosos, para a gente poder acompanhar o Viver com Fé e Saúde dessa semana. Agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Pessoal, vocês já se reuniram todos aí para a gente poder acompanhar o programa dessa semana? Olha só o tema, Junho Prata. Que trabalho maravilhoso que está sendo desenvolvido num programa Envelhecer é Legal aqui no Mato Grosso do Sul. Você já pensou como é que vai ser a sua melhor idade? Né? Porque todos nós passamos por todas as fases da nossa vida. Eu costumo dizer que cada fase da nossa vida é linda, tem a sua beleza, a sua importância, o seu fortalecimento, sobretudo o amadurecimento e o envelhecimento. Né? E é exatamente isso que nós vamos abordar. Um dia todos seremos idosos e até que esse dia chegue, como que nós estamos hoje convivendo, amando, cuidando, zelando dos nossos idosos da atualidade? Para falar conosco sobre esse tema tão maravilhoso, tem uma pessoa aqui tanto quanto maravilhosa também, gente, de um currículo que não cabe aqui nas folhas. Ela já foi professora, historiadora, vereadora, diretora de escola, secretária de educação e está aqui agora conosco como subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso Viver com Fé e Saúde, a Zirleide Barbosa. Muito bom tê-la aqui conosco. Obrigada pelo seu sim. Eu que agradeço essa oportunidade, Claudinha, participar de um programa tão importante, com o alcance que tem e com a sensibilidade que vocês têm para tratar de assuntos tão importantes. Né? Ao nosso público que acompanha o programa, eu estou muito feliz de poder falar diretamente com vocês. Zirleide, querida, falando para todo o Brasil aqui, se apresente com esse currículo maravilhoso, né? Como a gente estava falando um pouquinho anteriormente, cada um vai dando uma expertise para a gente, vai dando um amadurecimento, um grau de conhecimento maior, exatamente para você estar onde está, né? Mas conta para a gente, antes de qualquer coisa, quem é a Zirleide? Bom, eu sou uma mulher branca, tive alguns privilégios, né? Pude estudar, eu me preparei bastante, nunca parei de estudar, me preocupo com o envelhecimento, ter um envelhecimento saudável, ativo, e eu creio que recebi muito na minha vida, e então é preciso fazer a minha parte. Né? O que é possível fazer também enquanto pessoa humana, né? O que é possível fazer de tudo isso que eu tive a oportunidade de aprender, né? Para que melhore a vida das pessoas. Sim. E uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que não é possível fazer sozinho. Então aí a gente convida parceiros tão importantes. Se hoje a política da pessoa idosa no nosso estado está ganhando força, é porque a gente está junto com pessoas incríveis, né? O governo criou uma Secretaria de Cidadania que é focada na pessoa, e também porque nós estamos ouvindo. Então, o protagonismo das pessoas idosas tem que ser respeitado. Então, se você quer fazer alguma coisa, ouça, porque a gente corre o risco de achar que está indo para o caminho certo e talvez não é aquilo que o seu público-alvo está esperando. Então, quando a gente ouve as pessoas idosas, nós nos surpreendemos e aprendemos muito com esse grupo
né, maduro, que ajudou a construir o país, o estado, o município, que criou seus filhos, que contribuiu tanto com a sociedade e que ainda está contribuindo. Né? Ainda está contribuindo. As pessoas estão vivendo mais e estão aí ativos na economia, na vida da família, cuidando de netos para que os filhos possam trabalhar. Então é preciso ouvir. Exatamente. E um grande aprendizado quando a gente se dá esse tempo, né, de evolução no tempo também, com alguém que já teve uma vivência que nós ainda esperançamos viver, né? Porque nós não sabemos o nosso amanhã. Nós esperançamos que vamos, né, envelhecer, mas será que realmente vamos? Então, o que aprendemos hoje, né? Exatamente. No ano passado, a campanha do Junho Prata estava focada no enfrentamento ao idadismo, que é o preconceito por idade, que tanto pessoas jovens sofrem, mas pessoas idosas também sofrem mais esse preconceito. Então, houve uma grande discussão. E aí foi acrescentado mais esse termo no rol dos preconceitos a serem enfrentados e combatidos, que é o idadismo. E agora, esse ano, é tão incrível também a pauta de discussão, que é fortalecendo laços, saberes e práticas intergeracionais no enfrentamento às violências contra as pessoas idosas. Então, é um chamado, é um convite para que todas as gerações sentem-se e pensem num mundo melhor, num mundo mais fraterno, mais humano. E aí diminuindo essas distâncias. E aí não quer dizer que todo mundo tem conflito. Né? Existem exemplos incríveis de relacionamento entre avós, netos, na prática cotidiana da vida das pessoas, mas existe ainda uma carga enorme, principalmente as mulheres, que são consideradas cuidadoras, e a gente tem hoje pessoas idosas ativas, tem gente aí com 80 anos, né, ativo, saudável, robusto. E tem pessoas com menos idade ou com mais que desenvolveu uma deficiência ou que precisa de cuidados. É um idoso, uma idosa frágil. E geralmente, ainda devido a preconceitos, cabe à mulher cuidar, talvez uma filha, e isso recai uma carga enorme. E ainda bem que nós estamos acabou de sair a lei de cuidados, que vai contribuir muito para melhorar a vida das pessoas. Então, discutir com todas as gerações será fundamental, e eu tenho certeza que a partir do próximo ano nós teremos reflexões importantes dentro das famílias, nos grupos, nas universidades, nas escolas, nos grupos de trabalho, enfim, na sociedade, nas famílias. Ideias, né, para encontrar uma saída melhor. Seus olhos brilham quando você fala do trabalho que você desenvolve. É de fato muito gratificante quando a gente faz o que gosta e aquilo que a gente gosta ainda pode fazer bem a alguém, né? Todos nós temos habilidades e dons, mas é assim gratificante quando a gente descobre a que a gente veio, não? Conta pra gente esse trabalho que é desenvolvido na Subsecretaria de Políticas Públicas da Pessoa Idosa. Você falou em grupos de trabalho, você falou em qualidade de vida, né? Como que é exatamente esse trabalho que vocês desenvolvem? Bom, a gente, ao assumir a subsecretaria, já existia um trabalho, a subsecretaria já existia antes da criação da Secretaria de Estado de Cidadania, que agora a secretária Viviane, que toca essa, Viviane Luiza, que é a gestora, né? E aí nós temos 8 subsecretarias, né? Políticas para pessoas idosas, para as mulheres, para a população LGBTQIA+, assuntos comunitários, para a juventude, pessoas com deficiência, igualdade racial. E aí há uma recomendação de que o trabalho seja conjunto, né? Então há porque olha, a pessoa negra, a pessoa indígena, a mulher, e todos vão envelhecer, né? Todos nós estamos envelhecendo no nosso país rapidamente. Então o diálogo entre nós tem que ser muito intenso. Então, primeiro, o diálogo dentro da casa, né? Como que nós vamos trabalhar com a população indígena que está envelhecendo, e envelhece de forma diferente. Porque o envelhecimento não é igual para todo mundo, né? Cada pessoa, mesmo, vamos dizer que irmãos
envelhecem diferente. Sim. O esposo ou a esposa, né? E vai depender de onde ele está, em que parte do território, né? Vai depender também de todas as oportunidades que teve ou não teve, né? Das escolhas. Das comorbidades também, sim, né? Que alguns têm e outros não. Né? É importante a gente saber, e a ciência é fundamental. Sim. Você é psicóloga, você sabe o quanto isso é importante, o quanto que a pesquisa é importante, né? E aí, para saber que aquela população ela é mais vulnerável ou menos, né? O que acomete a população negra, a indígena, a não indígena, né? Os asiáticos, que fazem parte da nossa população também. A gente tem aqui japoneses, chineses. Uma comunidade grande. Grande, né? Árabes, tudo. Então, é preciso, a ciência tem que estar presente aqui, para a gente ter esse olhar. E aí, voltando para como a gente constrói todo esse trabalho, a subsecretaria, ela tem o papel de articuladora das políticas públicas. E as políticas públicas estão distribuídas dentro das secretarias. Então, nós temos lá na assistência social, né, no estado e nos municípios, né, lá o CREAS, que atende pessoas vítimas de violência, pessoas idosas. A gente tem o atendimento do conviver, né? Na saúde, você tem eu vou falar de algumas políticas só. Lá na saúde você tem, né, as academias da saúde, que são um instrumento, são políticas públicas importantíssimas, né? São equipamentos públicos importantes, né? Lá no esporte tem várias ações do esporte. Voltando para a saúde, a vacina, e aí eu quero chamar a atenção. Olha, se você que está nos ouvindo ainda não vacinou, pense na importância, né, da imunização para a gente chegar à velhice bem. Exato. Né? E a gente ter todo esse direito de envelhecer, né? Depende da gente também, né? Então, olha, pega a sua carteirinha e vai até a unidade de saúde, né? E convida todo mundo aí da família. Voltando para o assunto, a segurança pública, né? O Disque 100, quando em caso de violência, né? Você pode denunciar, então... o Disque 100, sim, se você está presenciando uma violência, está ouvindo alguém sofrendo uma violência, o 181, que é uma emergência, né? Então, você vê, as políticas públicas são distribuídas dentro do governo, né? Tem muito mais. E aí o papel da subsecretaria é chamar todo mundo para conversar. E temos ido aos municípios e convidado, né, todas as secretarias, né, e os conselhos de direito, que são fundamentais aí, né, os conselhos de direito. Inclusive, nós temos aqui no estado, mais de 50% dos municípios já têm os conselhos da pessoa idosa, com os fundos funcionando, procurando e ativos. Então, juntando todos essa gama, né, de trabalho, e aí o nosso papel é conversar com todo mundo, sentar com todo mundo, o que nós vamos fazer juntos. E aí a política da pessoa idosa fica potencializada, e aí nós vamos encontrando saída. E aí nasce o Envelhecer é Legal. Né? O Envelhecer é Legal, ele traz o quê? É um direito. Todas as pessoas, por isso legal, né? A gente encontrou esse nome por isso. É um direito envelhecer, de todas as pessoas. E aí, legal, porque você pode, e aí ele tem outra conotação, né? Você pode envelhecer, né? Não precisa envelhecer mal, né? Você pode ter uma velhice com cuidados e com acesso a políticas públicas e com uma certa tranquilidade. E você ter isso é uma construção também. Com depende certeza. De políticas públicas, mas depende de cada um também, depende da sociedade, da família. Da família também, né? E quando vocês têm esse olhar de abranger todas as outras subsecretarias, ao mesmo tempo como que ampliar, no sentido dessa junção, como você falou, da questão das idades, né? A criança, o adolescente, o jovem adulto e o idoso, para até desmistificar também, aquela questão de que não é legal envelhecer,
que as rugas não são legais. A gente vive num mundo em que todo mundo quer fazer plástica, não posso ter uma ruga. É a gente aceitar o nosso tempo, o tempo que a gente vai vivendo e que cada um dele tem os seus desafios, mas também tem a sua beleza, né? Também tem o seu entendimento e conhecimento daquele momento que você está passando. Agora, em relação a esse trabalho, quando você fala, né, em relação, por exemplo, à questão da saúde, as academias e tal, eu fico imaginando não só esse cuidado em relação ao corpo numa academia, mas a socialização, em estreitar laços, vínculos que acabam se formando, aquela amizade bacana que se forma, né? E dá uma disposição tão grande, é tão bom quando a gente vê um idoso que ele está lá todo, né, faceiro, porque ele vai encontrar um grupo de amigos, enfim. E isso é fortalecedor, sobretudo para quem está ainda caminhando para essa geração. Agora, sobre esses projetos, fala pra gente quais são os critérios que são para participar, além de ser idoso. Tem um público-alvo, tem um limite, uma região específica, como é que funciona? Você falou do CRES, inclusive, em relação à questão de algumas atividades também, né, a questão da violência, enfim. Sim, existem algumas políticas importantes já, né? Aqui no estado, por exemplo, na área da educação, eu gostaria de citar a Universidade da Maturidade, a UMA. Olha. Ela recebe pessoas a partir de 45 anos e esse ano passado e esse ano é bastante interessante como eles estão fazendo suas atividades. Inclusive, nós levamos um projeto para lá, vou falar sobre ele. A universidade prepara aqueles estudantes, né, que são acadêmicos, né, é um curso de extensão, para depois eles poderem intervir na comunidade, eles trabalharem, eles prestarem serviço. E aí tudo de forma intergeracional, é um recorte, né, da universidade. E nós participamos com um projeto chamado Cine Maturidade. Então você pode trabalhar com documentários, curtas, longas, tal, filmes que tragam algum assunto relacionado ao envelhecimento humano. E depois uma discussão com o grupo que está assistindo a partir deles, do seu olhar, né, o que aquilo contribuiu com a vida deles, qual a opinião, e, enfim, é um momento de fala, de expressão fantástico. E ao concluir, todo mundo falou, tem um profissional ali da área, pode ser um psicólogo, pode ser um geriatra, pode ser, né, um cientista político que vai fechar aquela discussão até o próximo filme e tal. E aí a secretaria nós escrevemos o projeto Cine Maturidade e estamos preparando esse grupo de acadêmicos para fazer isso. Já foi feito esse semestre em 2 comunidades aqui de Campo Grande, né? Agora está lá no bairro, já me lembro do bairro, né? Estamos ali já foi feito em 2 bairros, né? E deve seguir, né, esse trabalho, porque a ideia da secretaria não é criar projetos e ficar donas dos projetos, monitorando esses projetos, tocando esses projetos. Então, ele precisa ganhar a sociedade, ele precisa desenvolver. E, além disso, nós temos outros, né, de leitura, página 60, e um bastante interessante, que é o Conectando Gerações. Olha... Nós temos um projeto chamado Sinceras Linhas, que é de escrever carta. A ideia é que um grupo de idosos escrevesse carta para o outro. E aí chamou a atenção da juventude, que é uma subsecretaria bastante ativa também. Falou, vamos fazer isso juntos? E aí já lançamos, então, a Mirim, né, os jovens lá da Patrulha Mirim escreverão cartas para jovens de um CCI. Para as pessoas idosas de um CCI. Esse projeto é encantador, né? E aí juntou Conectando Gerações com Sinceras Linhas, que é o nome da carta. E aí entra o curso de letras da Universidade Estadual para ajudar a selecionar essas cartas, fazer oficinas. Então, aí o Envelhecer é Legal está presente. Então, você vê que nesse programa Envelhecer Legal, ele abriga vários projetos. Entram aí, né? Então, eu estou encantada. Eu quero conhecer todos esses projetos. O Brasil todo precisa conhecer todos esses projetos, porque, assim, é muita coisa acontecendo. Em todas as idades, como você colocou, né? Então, é muita coisa acontecendo e a gente
precisa, sabe, de atingir aquele idoso que está lá achando que não tem nada para ele. Tem sempre aquilo para o adolescente, tem aquilo para a criança, tem essa movimentação, mas tem para ele também, para que ele possa realmente sair do lar e poder continuar vivendo, porque o envelhecimento não é ficar dentro de casa só, fazendo as atividades rotineiras dentro da casa, é continuar vivendo, né? E ter essa beleza realmente. Eu não estou assim romantizando, porque a gente sabe que tem algumas dificuldades, enfim. Mas quando se trabalha em consonância uma secretaria com outra, é como você falou, é um projeto tão encantador, né? Que isso leva vida aos anos ainda de vida que aquela pessoa tem, independente da idade, não? Uhum. Bom, o nome do CCI que estamos trabalhando é o CCI Piratininga. Lembrou, ótimo, Piratininga. Imagina, eu não seria perdoada. É uma região bem grande, né, que abrange bastante. E tem um grupo incrível lá, que de 130 pessoas idosas, olha, né, fazendo uma série de atividades, né, tem um grupo lá que trabalha, né, de técnicos, que tem se esforçado, e o grupo é muito ativo, tem pessoas ali, professor aposentado, tem de várias áreas, e eles são muito ativos e tem sido uma riqueza compartilhar com eles essa... E quem está nos assistindo aqui do estado, aqui de Campo Grande, o programa é para todo o Brasil, e que gostaria de participar, é através das UBSs, como é que ele faz para ele poder participar desses projetos, aquele que ainda não participa? Olha, nós estamos convidando as prefeituras, levando essa carteira de projetos para as prefeituras. As prefeituras também estão nos buscando. A gente tem recebido vice-prefeitos, vereadores e vários secretários municipais de várias áreas para conversar sobre os projetos. E aí estamos falando, olha, a gente tem esse, porque tem muitos outros que a gente pode falar em outro momento. Sim. Eu falo, olha, esse aqui é para a minha realidade. Olha. Eu preciso desse daqui, vamos começar por este. Então, lá nos municípios, as pessoas querem conversar. E quando nós vamos para lá e falamos, olha, a gente quer fortalecer a rede. Então, você chama aqui a saúde, mas não esquece de trazer os agentes de saúde, porque eles passam por lá, né? E aí você chama o conselho. Eles estão dentro das casas, né? Sim, e aí vocês tragam também o conselho. O conselho da pessoa idosa. A educação é importante, porque a educação... tem um programa do governo federal, que é Educação para a Vida Toda, que é bastante interessante também. E aí nós estamos conversando com a Secretaria de Estado de Educação, o projeto é O que você vai ser quando envelhecer. E em rodas de conversa com estudantes, a gente pergunta, eles levam um susto, né? Como assim? Né? Isso é levado para os adolescentes. Para os adolescentes. E aí porque geralmente eles ouvem, né? O que você vai ter quando você crescer? Você vai se formar? Opa, vamos fazer essa pergunta, mas assim... E aí a gente faz essa pergunta nas rodas de conversa. E claro, é impactante. É impactante. Eles dizem, eu nunca pensei. Eles ficam assim, demoram, né? E aí cada um fala, e depois a gente pergunta, como que você acha que na tua casa tem alguém 60 a mais, alguma pessoa idosa? Como que você acha que ele se sente? Como que é a vida dele? Né? E que pessoa idosa você quer ser? Era a terceira pergunta dentro dessa roda de conversa. E é muito bacana, sabe? É muito bacana porque depois eles dizem que nunca tinha pensado naquilo e que a partir de agora eles começam a pensar. E isso porque uma das maiores queixas que a gente recebe quando está ouvindo as pessoas idosas nos momentos de escuta olha, quando a gente pega o transporte público, às vezes, não é sempre, né? Tem algum jovem no lugar reservado e não levanta. E aí a gente descobriu nessas rodas de conversas, para você ver como é o preconceito, né? Por isso que é importante conversar. Olha, mas eles já viveram a vida deles, eles estão aposentados. O que eles querem sair de casa neste horário? E aí a gente faz uma reflexão. Olha, muitas dessas pessoas ainda estão trabalhando. Né? Eles estão indo ficar na casa do filho, da filha, para eles trabalharem. Ou eles estão indo fazer um trabalho doméstico, ou trabalhar em supermercado, eles estão ainda... Eles também não haviam pensado nisso. Então, por isso que esse tema de
estreitar laços, da intergeracionalidade, né, de conversar com as diversas gerações, é bastante interessante. Esse projeto, ele nasceu dessa escuta com os idosos, né? Do transporte, era exatamente sobre o transporte público. E tem sido muito legal, muito bacana fazer isso. Eu vendo você falar, eu fico tão emocionada porque eu lembro da minha avó. Minha avó faleceu já há 15 anos, aos 91 anos de idade, com Alzheimer. Então, quando ela começou a dar os primeiros... E a minha família sempre foi, assim, muito próxima. Eu tive aquela avó, sabe, que deu colo, que gostava da cadeira de balanço. A minha avózinha era daquela época da senhorinha da cadeira de balanço que fazia o crochê, né? E ela nem usava óculos. Então, quando ela começou a dar os primeiros sinais de Alzheimer, a gente se deu conta, né, do tempo. Então, o que nós estamos fazendo nesse tempo? E fomos aproveitando. Então, eu já trouxe vários profissionais aqui para falar da questão do Alzheimer e aí eu vejo muito o lado, tem que levar para o psicólogo. É a família que precisa desse cuidado, para ter esse entendimento, para dar esse carinho e não ficar com raiva de ela ficar perguntando 20 vezes a mesma coisa, né? Então, se a avózinha, a Bisa perguntava, os bisnetos, né, a conheceram, se ela perguntava 20 vezes a mesma coisa, nós não respondíamos nem 19 nem 21, nós respondíamos 20 vezes e todos os dias é como que, na verdade, a gente se apresentasse à nossa avó. E a minha mãe, agora, ela tem 73 anos, vai fazer 74 agora em outubro, não aparenta a idade que tem. Então, a gente fica assim, neste cuidado de entender que ela é uma idosa. Ela não é mais uma senhora de 50 anos, né? 53 anos tem eu, né? Então, a gente tem esse olhar desse cuidado de que ela não tem a mesma idade que eu. Ela já é uma idosa, né? Algo que eu também daqui a pouquinho já tô. Então, eu vejo tão importante esses projetos. Eu estou tão emocionada de ter você aqui falando desse projeto tão relevante que as pessoas precisam conhecer, principalmente quando você traz essa inserção de todas as gerações, desse respeito, desse carinho, desse cuidado. Mas esperem que você vai conversar bastante ainda com a gente no segundo bloco, porque agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, pessoal, Junho Prata, programa Envelhecer é Legal. A nossa convidada, a querida Zirleide Barbosa, ela que é subsecretária de Políticas Públicas para Pessoas Idosas do estado de Mato Grosso do Sul, já trouxe muita informação relevante aqui no bloco anterior, projetos maravilhosos, e fala pra gente sobre essa questão da prevenção de envelhecimento ativo e saudável, a importância que é, Zirleide, todos esses projetos, a participação desses idosos em cada bloco de atendimento que vocês fazem nesse cuidado. Bom, você sabe que as doenças, elas impactam o SUS, né? E muitas podem ser evitáveis. Pensando nisso, junto com a Secretaria de Saúde do Estado e com a Fundação de Esporte, nós estamos desenhando um projeto que é Enfrentando o Sedentarismo. Olha! E sabemos que o sedentarismo, né, causa uma série de problemas de saúde. Sim. E aí, o que esse projeto prevê? Ir para os municípios, levantar as academias de saúde, essa academia ao ar livre, preparar instrutores da área da atividade física, enfim, recreações. E aí entra lazer, uma série de questões. Tudo isso pensando na prevenção. E aí você falou há pouco sobre a sua avó, né, sobre o Alzheimer, e a gente ouve dos cientistas que muitos poderiam não ter se tiver os cuidados e políticas públicas que eles possam acessar, né? E falando nisso, a gente acaba de ter a notícia de uma lei que saiu bem recentemente, creio que 2 anos, que é a Lei de Cuidados às pessoas com Alzheimer e outras demências. Sim. Essa lei, ela é fundamental e eu creio que o nosso país está respondendo muito bem às demandas que são urgentes, porque nós envelhecemos rapidamente, porque a Europa levou 100 anos
para ter essa população envelhecida, nós levamos 10. Então, precisamos de respostas rápidas, né? Então, o governo federal entra com essa lei, né, de cuidados, e essa lei ela deve ter recursos, assegurar recursos para cuidadores. Olha que importante. Para a pesquisa e para as instituições que recebem pessoas com essas doenças, com as demências, né, e Alzheimer. E aí a gente acaba de receber uma outra notícia também incrível, que eu falei, eu quero defender essa proposta nas conferências que estão acontecendo nos municípios durante todo esse mês, que era da vacina contra herpes zoster. E aí a gente tem ouvido, eu não sou da área da saúde, eu não estou afirmando, mas eu vou dizer o que eu tenho escutado, né? Que essa vacina, para quem teve catapora, teve varicela, né? Ela tem o vírus ali no corpo e quando você envelhece, você está mais frágil e você pode ter a herpes zoster. E receber essa vacina pelo SUS é algo incrível. É um avanço que tem que ser comemorado, porque é muito sério, traz muito sofrimento a herpes zoster e aí você vai ter essa prevenção. E sem contar que o custo dela é de, vamos dizer, 2 parcelas de R$900. Então, poucas pessoas podem acessar essa vacina. Se ela for para o SUS, a gente tem um avanço incrível. E eu sei que no Reino Unido foi distribuído tiveram acesso as pessoas idosas, mas a partir de 80 anos, em 2016. Né? E aí a gente espera, provavelmente, eu não sei se todas as pessoas terão esse acesso a partir dos 60 anos ou serão pessoas acima de 80. Né? Então, não sei, mas o que as pessoas puderem colocar lá nas conferências, né? A vacina de herpes zoster no SUS para todas as pessoas acima de 60 anos. Mas só o fato de já ter pelo SUS já é um grande avanço. Nossa, olha o custo. É uma grande vitória. Eu sei que não, provavelmente, porque precisa de muito recurso, né? Exato. E isso é muito importante. Sim, muito sem importante para dúvidas. todos nós. Conta pra gente o que pode ser feito para reduzir essa questão da violência contra a pessoa idosa, querida. Eu creio que diminuir essas barreiras entre as gerações, discutir com as gerações, primeiro passo, né? Fazer com que as pessoas conheçam os direitos e os deveres, né? Quais os deveres do Estado brasileiro, quais os deveres da sociedade, quais os deveres da família. Geralmente recai mais sobre a família. E nós precisamos distribuir essas tarefas, né? Distribuir esses deveres a todos, né? O conhecimento, então, tudo está em construção, porque nós estamos destruindo, né? Enfrentando estereótipos e preconceitos e colocar as políticas da pessoa idosa, a questão do envelhecimento, no orçamento público. Então, esse é um passo importantíssimo. Os gestores estão começando a entender a importância disso, porque está impactando no seu município o envelhecimento. Nós temos município que tem muito, em relação a crianças de 0 a 14 anos e pessoas idosas, tem município que essa população se sobressai. Olha. Né? Nós temos na área rural, principalmente nos assentamentos rurais, os jovens saindo para estudar, e lá ficando pessoas idosas somente. Então, existe toda uma preocupação. Por isso que eu te falo que tem que juntar todo mundo para discutir. Então, nós estamos chamando quem também, que cuida desse setor, que é a AGRAER, que são outros órgãos do governo, né? Então, é preciso... Né? Tem que construir tudo por construir. Então, os desafios são muitos, né? Nós estamos acabando de ver pelos meios de comunicação a violência financeira a que as pessoas idosas estão sofrendo, né? Com o roubo, né? Dentro das suas aposentadorias, enfim. Mas as providências estão sendo tomadas e as pessoas provavelmente serão
provavelmente não serão punidas, né? Sim, esperamos. E a gente volta, e aí isso faz com que aconteça um aprendizado sobre isso, né? O que é preciso fazer para que as pessoas não caiam em golpes, que a violência financeira e também a violência patrimonial não ocorra no nosso país. E ter esse olhar realmente para que se faça essa justiça de fato, né? Porque os marginais fazem de tudo assim pela inocência até do idoso e de cair em alguns golpes, não falo nem nesse na Previdência, e que tenhamos olhares atentos em relação a esse cuidar com eles, né? Em relação a esses projetos, fala pra gente quais são os maiores desafios que vocês enfrentam para vocês poderem abordar esses idosos, para eles estarem ativos de fato nesses projetos, Irleide. É tão importante isso, não? Eu acho que o tempo, né, para chegar a todo mundo, né, para falar com todo mundo, organizar esses grupos, organizar as pessoas lá no seu território, né, os gestores, os técnicos que trabalham com a política. Isso é desafiador, mas está acontecendo além do que esperávamos. Olha, então, de uma forma muito positiva, muito positiva mesmo. Então, o desafio é como fazer isso em um tempo mais curto. Só que a gente também tem que saber que é preciso ter essa paciência, né? É preciso ser firme e consistente, mas não achar que a gente pode resolver tudo de uma vez, porque nós temos aí todas essas violências estruturais, elas foram construídas em um país que foi colonizado, que teve escravidão, que teve uma série de questões que trouxe muitas desigualdades e que separam as pessoas por raça, etnia, classe social, gênero. Então, isso é preciso haver uma compreensão e uma paciência para fazer bem feito tudo isso, né? E estabelecer parcerias. Esse não é desafiador, porque as pessoas estão nos buscando, estão se organizando lá nos seus municípios. E um exemplo disso, como eu disse, estão acontecendo as conferências. E o Junho Prata, ele já ganhou ele ganhou, né, espaço no nosso território estadual aqui. E as pessoas estão buscando, como que eu vou fazer? Porque eu estou envolvida com várias conferências aqui no município, mas não dá para deixar sem fazer o Junho Prata. Olha. E aí nós estamos pensamos em uma forma de preparar um conteúdo, ideias e passar para os municípios, e eles estão adaptando a sua realidade e fazendo uma semana de atividade ou uma vez por semana durante o mês, com o seu público-alvo, com as pessoas idosas daqueles municípios. E o resultado está sendo belíssimo. O Junho Prata vai acontecer, né? Não da forma como aconteceu o ano passado, mas de uma outra forma, mas está acontecendo. E isso é glorioso, né? É muito bom. Como você fala que vai acontecer como do ano passado, teve algo de diferente? Que mudou dessa abrangência, por exemplo? Sim. Ano passado, então, havia um espaço maior para organizar esses trabalhos no município. E aqui, esse GT que nós temos, interinstitucional, que é com representação de todas as secretarias e algumas organizações da sociedade civil, ali tem uns 10 palestrantes, que todo mundo deslocando para os municípios e aqui na capital também. E agora foi preciso fazer um outro formato, por conta das conferências que ocuparam um tempo maior dentro dos municípios, porque não é só a conferência da pessoa idosa. Está acontecendo da assistência social, dos direitos humanos, várias outras conferências, né? Então, além
de pessoas idosas. LGBTQIA+, também está acontecendo. Então, foi preciso pensar em um outro formato. Entendi. Né? E graças às anteriores, as pessoas conseguiram, né, falar, nós não vamos deixar de fazer, mas vamos fazer de outro jeito. Isso não quer dizer que nós não estamos indo aos municípios. Sim, nós estamos indo em alguns, sim. Que não deixa de acontecer, não deixou Sim. de estar acontecendo. Sim. Querida, a gente fala assim ainda, e isso é um processo construído gradativamente para se quebrar essa questão do tabu, das pessoas que ainda não pensam que vão envelhecer um dia, acham que, né, que isso não vai chegar para ti tão rapidamente falando, né, tem medo, evitam aquela questão, né, de ter esse distanciamento com o envelhecimento. Conta pra gente, isso de alguma forma atrapalha no comportamento dessas pessoas, na forma como que elas tratam a pessoa idosa atualmente? Você diz dos preconceitos que estão enraizados. Isso. Sim, sim. Porque para mudar comportamentos, precisa também, como a gente dizia antes, né, nós vivemos em uma sociedade que todo mundo estava voltado para produzir, para trabalhar e as pessoas não viviam tanto tempo. A expectativa de vida era muito curta no começo do século, né, uma média de 29 anos, 30 anos. E aí a gente ganhou em 50 anos aí, a gente ganhou nesses últimos anos mais de 20, 30 anos, né, de expectativa de vida. E agora a gente já está mais de 70 anos e vivendo, né, a maioria das pessoas. Mas os preconceitos continuam enraizados, né? O idadismo continua enraizado na sociedade. E isso dificulta tanto construir políticas públicas, né, quanto no comportamento das pessoas. E esse diálogo, ele precisa alcançar mais pessoas, né? Por exemplo, estar aqui, neste espaço de comunicação, onde tantas pessoas estão nos ouvindo, já é algo que vai causar impacto na vida das pessoas. Sim. Né? Nós estamos falando aqui de violências, de denúncias, mas também de atendimento às pessoas que cometem violência. Exatamente. Então, por que um cuidador, às vezes, vai cometer uma violência física com uma pessoa idosa? Qual o grau de estresse e de cansaço? Porque só aquela pessoa da família está cuidando daquela pessoa que está precisando daquele cuidado. Então, essa reflexão é preciso ser feita. Então, como que a gente vai fazer para mudar tudo isso? Então, você vê, envolve uma sociedade inteira. Exatamente. Né? E envolve políticas públicas também. E a gente tem resposta. O governo do estado de Mato Grosso do Sul propõe, né, propõe políticas. E aí tem uma série de outros projetos que nós estamos construindo, que está em construção, creio que não dá para falar por enquanto, né? Mas esses que a gente coloca aqui, eles são formativos, eles são de sensibilização, de formação, tem cursos para agentes que trabalham no atendimento à pessoa idosa, né? Tem, a gente, junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o governo federal e a secretaria, através da nossa subsecretaria, nós estamos oferecendo um curso um curso online para conselheiros e para o fundo. Então, aprender a lidar com isso, conseguir mais recurso para o fundo, então favorece criar uma série de políticas e chegar a mais lugares, né? Atender mais pessoas. Sem dúvida. Então, são essas as ações. E o envelhecer é legal, ele traz tudo isso, né? E você vê que ele não está colocando, ele está mais trabalhando dentro disso que você coloca, né? Com as pessoas. Né? Ele está voltado para mudar comportamentos, ele está voltado para ter um outro pensamento, para a gente pensar com um olhar mais humanizado. Não é? Né? E principalmente pensar na minha velhice. Né? Eu vou mudar aqui na minha família, mas eu vou passar por isso. Né? E como que eu quero chegar lá? As pessoas têm aquela concepção de que eu não quero morrer. Ok, mas se você chegar a 80 anos, você tem que chegar lá viva. Né? Porque tem pessoas que estão mortas já em vida. Eu costumo dizer assim, que quando a morte chegar, eu quero que ela me encontre viva, independente da minha idade. Vendo você falar, é tão importante isso que você está trazendo, é tão importante você estar aqui com a gente, porque
Porque você sabe, eu trabalho em hospital oncológico e eu vejo idosos que foram diagnosticados com câncer que toda a família se mobiliza e faz escala de cuidado e interessante que sai às vezes briga porque o nome não está na escala, porque quer cuidar daquele idoso. Se há uma internação, quer estar lá nessa internação. E ao passo que a gente vê outros idosos que só tem um do filho acompanhando. Ele tem 7, ele tem 8, ele tem 9 filhos e tem um só. Ah, mora em outra cidade e tal? Todos moram na mesma cidade. Então é muito importante essa mudança, né, de comportamento, de consciência, de tomada de realidade, né? E não é porque a gente também vai envelhecer, mas porque é humano, é amoroso, é justo, é digno que ele receba esse carinho, que ele receba esse olhar, que ele receba esse cuidado. E não é só da família não, é de todos, né? É de a gente respeitar esse outro, esse idoso, essa idosa, onde quer que ele esteja, mesmo que a gente não conheça, é o respeito. E aí a gente fala das vagas, que as pessoas tomam as vagas nos estacionamentos, que reclama que tenha o caixa preferencial. É um direito dele, não é porque a gente está sendo bonzinho, né? É um direito que ele tem. E isso tem que ser fortalecido. Tempo de televisão, nós estamos encerrando já, deveríamos ter encerrado mesmo, mas eu não posso deixar de te pedir uma mensagem final para quem está nos assistindo, para todo esse Mato Grosso do Sul maravilhoso, para todas as localidades do Brasil, esse país que eu tanto amo. Deixa uma mensagem sobre o nosso tema. Bom, você que acompanhou até agora a nossa conversa, eu quero dizer, né, que a velhice não começa aos 60. Então, que a gente começa lá atrás, né, a envelhecer, o processo de envelhecimento. E que é preciso pensar, né, sem deixar de ser feliz, sem deixar de aproveitar a vida, né, fazer uma poupança. Então, como que eu quero chegar à velhice? Né? E aí você vai encontrar a resposta, certamente você vai encontrar a resposta. Então é muito importante, né, você cuidar da sua parte física, espiritual, ter amigos, divertir-se, pensar, será que eu devo comprar essa briga? Né? Vale a pena? Né? E a gente respeitar o outro, né? Então a Simone de Beauvoir, ela escreveu uma obra importantíssima, que ela serviu para os estudos do envelhecimento a partir dos anos 60. Né? Essa obra foi importante. Ela chama-se A Velhice. Velhice, né, a obra. E ela fala que velho é o outro. Então, a gente trazer para a gente esse pensamento de que, olha, eu preciso me cuidar. Eu quero envelhecer bem, né? E eu preciso também pensar no outro, no meu irmão, né? Eu preciso ter um olhar humanizado, né? Pensar que a vida vale a pena, que a gente pode ser feliz, né? Embora a gente tenha tantas dificuldades, né? Mas ter um olhar gentil consigo mesmo e com o próximo. Isso é fundamental. Muitíssimo obrigado por ficar conosco até agora. Eu amei conversar com você, né? Estou feliz por estar aqui. Muitíssimo obrigada. Nós é que agradecemos o seu sim aqui para a TV Imaculada. Conversamos com a Zirleide Barbosa, ela que é subsecretária de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa de Mato Grosso do Sul. Volte outros momentos, as portas aqui estão abertas para ti, para toda a sua equipe, para todos que estão lá desenvolvendo não só esse projeto do Envelhecer é Legal, mas todos esses projetos todos que você falou das outras subsecretarias, nós estamos aqui para poder acolhê-los e a gente poder levar para todo esse Brasil esse trabalho maravilhoso que está acontecendo no nosso estado de Mato Grosso do Sul. Então, muito obrigada, viu? Deus te abençoe cada vez mais. Muito obrigada. Vamos para o intervalo? Voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde. Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, uma pausa, né, para poder segurar um pouquinho a emoção. Esse programa foi belíssimo, gente.
assim como todas as fases da vida são belíssimas, né? Trouxemos aqui a Zirleide. Querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. O trabalho que vocês desenvolvem é fantástico. Parabéns por toda a equipe. Está sempre empenhada para poder fazer o melhor em relação à melhor idade, em relação aos idosos e trabalhando de forma, sobretudo, preventiva. E isso é muito importante. Então, querida, muito obrigada mais uma vez pelo seu sim aqui para a TV Imaculada. E você que chegou agora, o programa já está no final, mas não tem problema. Sabe por quê? Porque tem as reprises no decorrer da semana. Além do mais, você também pode nos acompanhar pelo canal do YouTube. Vai lá no YouTube, Rede Imaculada de Comunicação. Clica em inscrever-se, curte, comente, compartilhe com quem você acha importante saber sobre o que você ouviu aqui no nosso programa. Porque sendo assim, gente, além do mais, você também está ajudando a fazer com que o nosso canal cresça. O YouTube vai entender que todos os programas da Rede Imaculada de Comunicação são importantes. E esse é o nosso objetivo, sobretudo de evangelizar, fazer com que o nosso canal cresça cada vez mais e contamos com a sua ajuda. Agradeço a todos vocês que nos acompanham nesses 14 anos de Viver com Fé e Saúde, levando sempre informação relevante acerca da saúde e da espiritualidade. E eu quero também dizer para ti, aliás, lembrar, né, que você também pode fazer o nosso programa dando sugestões de pauta. Você vai ligar no 993470532. O código de área é o 67. Manda o seu WhatsApp, dá a sua sugestão de pauta. Vocês sabem, nós fazemos tanto presencial quanto online. Isso significa que de qualquer lugar do Brasil que você está falando, você pode dar sua sugestão. Nós fazemos a entrevista online. E ligar também no 673349-2358. E quero agradecer a todos vocês, milites, que também nos fortalecem para que a gente possa seguir com o trabalho maravilhoso da nossa emissora, que a gente possa realmente continuar, seguir evangelizando. Se você não é milite, você pode vir fazer parte dessa família da Imaculada. Se você já foi milite, você não é mais, você pode reativar também o seu cadastro e realizar a sua colaboração para a nossa querida Milícia da Imaculada. Você pode realizar a reativação do seu cadastro, então você pode se tornar milite através da nossa central de atendimento que está lá em São Paulo, no 011 96931 7684 ou no 11 4397 6500. Agradecemos mais uma vez a participação, a confiança de vocês estarem aí conosco, nos acompanhando. Agradecendo a Mãezinha do Céu que possibilitou que pudéssemos estar mais uma semana aqui com vocês. Fiquem com Deus, tenham uma abençoada e produtiva semana. Até o próximo programa e salve Maria Imaculada!